Após a derrota diante do São Paulo no Morumbi, o técnico Tite sofreu inúmeras críticas, né, muitas delas justificadas. E críticas essas por ter esvaziado, na opinião da maioria das pessoas, esvaziado a partida errada, tendo em vista que o Campeonato Brasileiro, teoricamente, seria a competição prioritária da temporada. Dito isso, a gente vai tentar entender aqui quais foram os erros do Tite dentro desse universo de possíveis erros aí que estão sendo atribuídos a ele. E vamos também analisar esse jogo aqui em linhas gerais. Se você quiser aprender a analisar, você tem a melhor oportunidade dos últimos anos aqui no canal. Essa é a maior promoção da história deste canal, que é o curso Explorando o Jogo por só R$ 97. Então aproveita essa promoção que está encerrando, ela vai acabar ainda nos próximos dias, nas próximas horas ela vai sair do ar. Então aproveita os últimos dias da maior promoção da história desse canal e compre aí o seu curso do Laboratório do Futebol, o curso Explorando o Jogo, tá bom? Eu garanto. E vamos lá, gente, falar sobre tática, sem tatiquez. O São Paulo, o time base do São Paulo era esse aí, gente. Só que o Luciano estava suspenso, o que foi uma grande notícia para o São Paulo e uma péssima notícia para o Flamengo. Por quê? Porque aí houve uma mudança. Entrou o Wellington Rato, meia direito canhoto, que voltava de lesão, e o Lucas Moura foi deslocado para jogar por dentro. Com o Wellington Rato aberto e o Lucas Moura por dentro, o São Paulo conseguiu ter uma qualidade de passe e também de condução por dentro. E isso acabou dando para eles uma organização ofensiva com mais profundidade. Eles que normalmente têm muito problema de atacar os adversários quando estão postados para defender. Só que o Rato, ele por ter qualidade de passe, ele fazia inversões e sem o Luciano, o jogo fica muito mais rápido, especialmente com o Lucas Moura. E aí, o Flamengo, ele foi basicamente com um 4-4-2. 4-4-2 esse que já havia dado errado em outra oportunidade que o Tite tentou de início, tá? E aí ele foi com esse 4-4-2, com o Matheus Gonçalves aberto, ele que tem característica de meia, é muito franzino, né, como eu falei aqui, e o Gabriel e o Carlinhos na frente, junto com o Bruno Henrique. O Bruno Henrique era muito importante para esse jogo, tá, gente? A gente falou no pré-jogo isso. Ele poderia ser um cara de velocidade, de transição e tal, mas ficou no bolso do Rafinha, e dá para entender que tenha saído, tá? Qual que era o grande problema? Vamos lá, antes de qual que era o grande problema, qual que era a estratégia do Flamengo para atacar o São Paulo? Era muito pobre, e a gente já tinha falado no pré-jogo que possivelmente seria pobre a estratégia de atacar, mas os contra-ataques poderiam resolver. Não resolveram. Bom, o Flamengo fazia o que sempre faz, de empurrar o Wesley mais para o campo de ataque, e com esse empurrão do Wesley, o Matheus Gonçalves gravitava por dentro, como faz o Gerson. Só que sem metade da passada que o Gerson dá, sem metade da capacidade de recuperar as costas que o Gerson tem, e sem ser o Gerson, tá? E aí, essa saída de 3 virava uma saída com 4 homens, porque o Léo Ortiz baixava, como se fosse um lateral direito ali para começar a construção do time, enquanto o Wesley estava avançado, espetado ali no Wellington, tá? O que acontecia? O problema é que esse time não conseguia segurar a bola no meio de campo. Por quê? Porque o franzino Matheus Gonçalves, junto com o Gabriel e o Carlinhos, não conseguiam trocar 2 passes, tá? E o Bruno Henrique praticamente não participava. E aí, gente, o que acontecia? O Flamengo geralmente perdia a bola nesse contexto. E esse contexto era o quê? O Matheus Gonçalves deslocado para dentro, o Gabriel e o Carlinhos também por dentro, e aí o Léo Ortiz, que já estava por dentro, porque a jogada já tinha progredido, tendo que voltar. O que acontecia? Bola longa, o São Paulo recuperava, e jogava a longa no Ferreirinha. Então era muito rápido que o São Paulo chegava a colocar a bola no Ferreirinha, e o Ferreirinha tinha 1 contra 1, ou contra o Wesley, mas muitas vezes o Wesley estava voltando, não estava nem lá, ou estava muito distante da jogada, ou contra o Ortiz, ou contra o Davi, e aí o Ferreirinha, que é um jogador ok, ele deitou, né, o primeiro tempo inteiro. No segundo tempo,
que ele faz? O óbvio, né? Eu preciso resolver o lado direito. E aí ele coloca o Gerson ali para sair o Bruno Henrique. E aí não daria muito para entender porque saiu o Bruno Henrique. Só que o Bruno Henrique tem questões físicas e aí vai ser preservado, vai controlar a minutagem dele. Entra o Gerson, sai o Bruno Henrique, Cebolinha tá lesionado, o Bruno Henrique de repente vai ser titular na própria quarta-feira. E aí, na hora que o Flamengo tava um pouco melhorando, ele toma o gol de cabeça. Mas, gente, o gol podia ter saído muito antes. Esse lado esquerdo do São Paulo, ele gerou várias chances de gol. Então, tomou o gol de bola parada, sim, precisa ser criticado, sim, mais um, sim, mas esse gol podia ter saído antes, com a bola rolando. Ele teve oportunidades de sair antes. Então foi uma péssima atuação, tá? Uma péssima. Aí depois o Flamengo com a Arrasca deu uma mudada grande no time. Na hora que sai o Carlinhos, e aí o Gabriel é avançado, aí o time passa a ter meio de campo, o que não surpreende ninguém, o que não surpreende absolutamente ninguém, o time passar a ter meio de campo. E aí, com o time passando a ter meio de campo, começou a ter alguma possibilidade de criar chances de gol, mas não criou. Teve uma finalização ali numa ótima jogada do Léo Ortiz com o Gerson, uma finalização muito perigosa do Wesley na frente da área, e foi só. Uma bola longa que o Matheus Gonçalves colocou para o Gabriel fazer o facão e ele acabou não disputando a bola, não chegando na frente, mas não disputando a bola. Eu acho que ele podia ter, inclusive, chegado na frente e tomado uma pancada do goleiro adversário. Não ia possivelmente fazer o gol, mas podia tomar a pancada e aí ia ser falta, o goleiro adversário ia ser expulso, isso ia ser ótimo. Mas o Gabriel tem essa dificuldade de não disputar a bola. E aí foi uma catástrofe. Por quê? Porque o time ofensivamente tinha problemas que estouravam na defesa. Por quê? Porque o Tite escalou esse Frankenstein. O Alan teve uma boa fase na temporada, especialmente jogando ao lado do De La Cruz, se lesionou de novo e agora está péssimo. E sem confiança e sendo perseguido também pela torcida porque tá mal. O Pulgar vinha de uma péssima sequência, fez um ótimo jogo contra o São Paulo, o Palmeiras no segundo tempo, porque vinha mal também no jogo. O Flamengo tem um problema nessa posição, mas tem dois bons jogadores que podem resolver o problema se subirem a sua performance. Agora, tem que parar de ficar usando o Léo Ortiz ali, senão vai queimar o cara que é o melhor zagueiro do Brasil e porque não quer, por gestão de elenco, colocar o cara na zaga, vai queimar o cara. O Léo Ortiz não é o Busquets na volância, como muita gente fala. Ele é um bom volante quando adaptado à função e um jogo que seja propício para tal, que também não era o caso, tá? Então, assim, gente, a gente tem que ter muita cautela. Agora, vamos falar um pouco do lado do Tite. O Tite não tinha o Pedro, e repito, acho que era válido não ter o Pedro, porque o Pedro, eu acho que é um movimento válido ele ter forçado o cartão, porque o Carlinhos não podia jogar esse jogo contra o Palmeiras. Aí o Flamengo não teve o Pedro. O De La Cruz não vai jogar todas. A gente tem falado amplamente sobre isso. Saber que o De La Cruz vai jogar uma sim e outra não, que não vai jogar quarta e domingo, é dado. Fiquem tranquilos com relação a isso. Vai ser assim. O De La Cruz jogava no máximo 60% dos jogos do River na temporada. E o River jogava muito menos partidas do que o Flamengo joga. O De La Cruz tem problema de cartilagem no joelho. Fez tratamento com células tronco, ele precisa ter calma. Não dá para colocar o De La Cruz em todos os jogos. Então era dado que o De La Cruz também não jogaria. Tá? Qual foi o grande erro do Tite para mim? Colocar o Gerson na quarta-feira e ter que, por isso, não colocar o Gerson no sábado. Por quê? Porque, para piorar, o Luiz Araújo tomou um cartão por engano. Então, o Luiz Araújo não podia jogar contra o São Paulo. Se pudesse, a gente teria visto o Luiz Araújo aberto, o que seria um outro time, no lugar do Matheus Gonçalves. Com todo respeito a Matheus Gonçalves, que tem qualidade, que é um jogador técnico, mas técnica sem força não resolve nada no futebol de hoje. Ah, o Messi é baixinho, assim como o Gonçalves. Pois é, mas ele é um azogue. Sempre foi muito forte. Muito forte. Técnica sem força não resolve nada no futebol atual. Nada. Você pode romantizar, mas não resolve nada. Então, você poderia ter uma escalação com o Gerson, se não jogasse na quarta, poderia ter vencido o Palmeiras sem o Gerson na quarta, poderia, apesar de ele ter sido talvez o melhor em campo, um dos melhores em campo, junto com o Luiz Araújo e o De La Cruz, mas o Gerson precisa ser minutado ali. Mas você tinha o Lohan também. Cara, põe o Lohan para jogo. É melhor do que o Gabigol de meia, o segundo atacante, é melhor do que o Matheus Gonçalves. Põe o Lohan para jogo. Mas essa decisão não foi só do Tite, gente. Vocês podem ter certeza com relação a isso.
Essa decisão não foi do Tite. É óbvio que não foi. Ao final da rodada, entende-se que o dano poderia ter sido ainda maior caso o Palmeiras tivesse vencido o jogo contra o Internacional. O Palmeiras apenas empatou fora de casa, poderia até ter perdido, mas, digamos assim, reduziu em 1 ponto a possível diferença. Lembrando que o Flamengo, por pontos perdidos, ele pode se igualar ao Botafogo caso vença o mesmo Inter fora de casa. Fato é que existe sim um conforto na tabela de classificação, no sentido de que o time ainda vai ter condição de ser campeão brasileiro dependendo só das suas forças. Mas essa mudança no ranqueamento das competições confunde a gente. O Flamengo desde o início falava que a prioridade da temporada era vencer o título brasileiro. Mas em fatos o que a gente viu foi, depois de uma bolinha de sorteio cair com o nome Palmeiras, eles mudarem todo o planejamento. Isso não é coisa de time que respeita a própria grandeza. Talvez esteja respeitando mais a frieza dos números no orçamento, que coloca a semifinal da Copa do Brasil como a competição, a necessidade daquela competição. Mas o Campeonato Brasileiro é o pão de cada dia, e somando o que dá em dinheiro, ele dá muito mais do que a Copa do Brasil, ainda que se seja campeão. Mas nada impediu que o Tite cometesse inúmeros erros, como, por exemplo, além de mudar o planejamento, né, e isso aí é um erro do clube, não dele, não observar a principal fortaleza do seu adversário, que era o Ferreirinha ali na transição, e ter colocado um time basicamente sem dobra no corredor lateral. Além disso, mudar a formação e deixar o meio de campo completamente desfigurado para ser perdido contra um time que gosta de ter a bola. E mesmo colocando os reservas, não colocar os seus melhores jogadores. Porque o Lohan não iniciou esse jogo? Teve alguém melhor que ele iniciando esse jogo entre os dois jogadores que estavam jogando como mais ou menos meia ou como criadores? Não tinha. Então realmente não dá para compreender algumas coisas, e isso só vai trazer pressão para o jogo da próxima quarta-feira diante do Palmeiras. Pressão essa que o Palmeiras talvez tenha um pouco menos, porque é franco atirador na partida e não tem mais nada a perder depois de ter tomado esse 2-0. Então vamos acompanhar como vai se comportar esse Flamengo, que geralmente gosta de atrair pressão para si e se sente bem quando pressionado. Isso é muito verdade, né? Vamos acompanhar o que vai acontecer e a sequência desses próximos 2 jogos que serão contra a mesma equipe, tá bom? Então é isso, muito obrigado e eu fui.